Mesma sequência, não muda nada. Andrino, eu acho que antes das perguntas, a questão do William Lepo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os torcedores do Goiás que aqui acompanham também, todos os membros que aqui se fazem presentes da imprensa de Ribeirão. Nós tivemos uma infelicidade que ocorreu. O nosso atleta William Lepo foi relacionado, assim como o professor explicou, fez a viagem conosco de Goiânia a São Paulo. Nós dormimos em São Paulo na noite de sábado para domingo. Quando nós pousamos em Congonhas, em São Paulo, e em seguida a gente chegou ao hotel, ele recebeu a informação da esposa que o filho tinha passado mal e que tinha sido encaminhado ao hospital. Porém, quando chegou ao hospital, estava um pouco sem os sinais vitais e naquele momento já foi dada entrada na UTI, e nós estamos falando de uma criança de 2 anos de idade. Naquele momento foi um choque muito grande para todos nós, que ali estávamos com ele, e de imediato já entendi, e o professor Mancini também, que ele deveria retornar a Goiânia para acompanhar a sua família e acompanhar as informações. Toda a nossa equipe que estava em Goiânia, de staff, se dirigiu ao Hospital Albert Einstein e foi tentando entender, e eu no telefone o tempo todo também, tentando entender o que estava acontecendo para poder acalmar um pouco o Lepo. Conseguimos que ele voltasse no primeiro voo da manhã do domingo, então ele retornou para Goiânia e assim se faz presente com a família no hospital. O filho passou por uma cirurgia muito complexa na cabeça. A gente, todos os dias aqui, estamos orando e torcendo muito para que, pedindo a Deus que Ele abençoe a vida dessa família e dessa criança, que ela consiga sair desse quadro. Ele se encontra na UTI, ele passou por uma intervenção cirúrgica e se encerrou agora há pouco. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, mas ele ainda se encontra na UTI e agora é orar para que ele consiga se recuperar de uma cirurgia tão complexa e ainda tão pequena. Ok, vamos então às perguntas dos colegas das rádios de Goiânia. Odilon Costa, da Rádio Difusora. Andrino, em certa oportunidade em coletivo, você apontou que sempre estaria à disposição para se posicionar em relação ao Goiás Esporte Clube. A minha pergunta é sobre isso: por que tanto tempo distante dos microfones da imprensa e não atender o torcedor esmeraldino? Veja bem, eu relatei na coletiva que eu participei que eu estaria sempre à disposição. Porém, logo em seguida daquilo, eu fui informado de que tinha criado algum tipo de dissabor na coletiva e me pediram para que eu não falasse mais a partir daquele momento. E agora, ultimamente, o Conselho de Administração me chamou para uma reunião na Serrinha, como eu sempre faço, como eles sempre estão muito presentes perto do futebol, dando apoio, dando força. Eles me disseram que a partir de agora eu falaria em todos os jogos junto do professor Mancini, em seguida do professor Mancini, na verdade, e eu de prontidão disse que eu sempre estive à disposição. Se é de praxe no estado de Goiás, como os nossos adversários têm pessoas que falam, presidentes, executivos, mas na verdade presidentes, eu vou falar em nome do Conselho de Administração e em nome do futebol, juntamente do professor, e para mim isso não tem problema nenhum, até porque sempre fui um cara muito direto e tenho certeza que nós estamos no caminho certo. A perda do título, ela machuca todos, assim como o professor falou. Nós vivemos dias muito difíceis, mas o trabalho, a fé e a dedicação vai fazer com que a gente recupere o que nós perdemos. O Caio Monif, da Rádio Bandeirantes, pergunta: Lucas, o Goiás falhou nos 2 primeiros objetivos do ano. Como você avalia a temporada e o seu trabalho? Onde melhorar? E por que a escolha de falar hoje após a vitória e não após o jogo contra o Paysandu? Você acabou de responder isso aí. Sim. O fato de eu não ter falado pós-Paysandu é porque a decisão de que eu falaria todos os jogos a partir de agora foi posterior, Então, isso ficou muito claro. No estadual, a minha avaliação é que nós perdemos uma semifinal. Na Copa Verde, nós perdemos a final. Não tem como avaliar
Quando você chega numa semifinal e numa final, é óbvio que quando você perde, você gera uma frustração gigante, e isso eu sou ciente, mas não tem como avaliar o trabalho como ruim. É sinal de que nós chegamos nas decisões, não fomos capazes de vencer, e isso eu me cobro todos os dias. Como que o Lucas Andrino pode melhorar? Ele pode melhorar todos os dias que eu saio da minha casa para ir para o CT às 6, 7 horas da manhã, que eu passo o dia dentro do Goiás, é pensando como eu posso ser melhor no próximo dia. E é isso que me trouxe, e é isso que vai me sustentar ao longo do trabalho, entregando para o nosso torcedor o principal objetivo, que é o acesso à Série A do Brasileiro. O André Rodrigues, da Band News FM, pergunta: Lucas, as páginas das torcidas do Goiás, unidas, pediram a sua demissão após a final da Copa Verde. Como você interpretou esse pedido da torcida? O seu silêncio dos momentos de derrotas não fez piorar a situação perante o torcedor, que é, de fato, o maior patrimônio do clube? Veja bem, o meu silêncio é porque eu não falava, né? Não é um silêncio, talvez, que eu quisesse, né? Naquele momento, foi pedido para que eu não falasse, né? Então, vocês verem, eu participei acho que de uma coletiva, né, no estadual, e depois foi pedido para que eu não falasse juntamente do treinador que estava, né? Então, eu nunca me omiti de falar. A partir de hoje falarei todos os dias, todos os jogos, seja na derrota, seja na vitória, seja no empate. Sei das minhas responsabilidades, sou comprometido demais com o trabalho do Goiás. Não tenho dúvida que agora, junto do professor Mancini, nós vamos conseguir os nossos objetivos. E qual foi a outra pergunta o começo da pergunta? A questão da união das torcidas de páginas de redes sociais que pediram sua demissão. Eu vejo, eles são torcedores, eles são todos torcedores. Então, a insatisfação eu entendo perfeitamente. E, assim como eles estavam muito machucados, eu também me machuquei demais durante todos esses dias. Mas a mim não cabe ficar me remoendo. Eu tenho que levantar no outro dia, ter resiliência, trabalhar, melhorar, para poder colocar o Goiás no lugar que ele merece, que é a Série A do Brasileiro. Para a gente finalizar aqui, o Edson Júnior da Globo CBN pergunta: Andrino, a torcida do Goiás coloca em suas costas os insucessos dos últimos tempos. Série B do ano passado, Goiano esse ano e Copa Verde. Pelas contratações feitas pelo clube, e citam desde que você chegou, o Goiás não ganhou nenhum clássico. Foram 5 derrotas e 2 empates. Citam os jogadores mais de um ano de contrato: Regis, David Braz, Edu e Edson Carioca. E apenas um jogador contratado após o vexame do Goiano. Qual a participação dos insucessos do Goiás no departamento de futebol do clube, que é comandado por você? E aqui também teve um questionamento mesmo, a questão do Paysandu, que você já respondeu. Sim. O departamento de futebol é responsável pelo futebol do clube. Eu avalio a palavra insucesso muito forte, porque se nós formos ver a Série B do Campeonato Brasileiro, faltou 1 ponto. Né? Faltou 1 ponto para o nosso acesso. Perdemos a semifinal do estadual e perdemos a final da Copa Verde. É difícil porque foram 3 oportunidades que estavam muito próximas de realmente o objetivo acontecer e escapou, né? Esse último é uma fatalidade que é difícil de explicar, não tem como explicar uma situação daquela. Mas eu não avalio como insucesso. Agora, isso só me motiva mais para que o principal objetivo, que é trazer o Goiás de volta para a Série A, seja o foco principal, desde que nós perdemos a final da Copa Verde. O que o torcedor pode entender é que o Lucas Andrino fez 1 ano de clube agora. Eu completei 1 ano de clube agora. E ainda no futebol, eu não consegui ainda entender o Goiás como um todo. Eu ainda estou trabalhando todos os dias, conhecendo todos os departamentos, tentando melhorar tudo que eu posso, porque fazer gestão no futebol não é simples, não é fácil fazer futebol. Mas aqui tem um lutador, um cara trabalhador e que vai entregar para a torcida o objetivo principal, que é levar o clube de volta à Série A e me dedicar todos os dias. Quanto mais eu perco, mais eu tenho que trabalhar e mais eu tenho que me dedicar em prol do clube.